Aline, para Duda, para Deise, para Dorinha, Maria Oliveira, Dona Maria, para Edna, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Hoje a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 22. Antes de começar o capítulo 22, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 5, que a gente não leu, eu pulei de propósito pra gente ler agora. A gente vai finalizar agora o capítulo 5, que a gente não tinha finalizado, tá? Então a gente vai ler um pouquinho e vamos pular pro segundo livro de Samuel, capítulo 22. Hoje é um tema bem legal, gente, bem legal mesmo. A gente vai ver hoje em Davi algo, né, que é o que é falado no Novo Testamento. E Davi percebeu isso, Davi sentia isso. A paz, Cláudia, Davi percebeu isso, Davi sentiu isso. Que quando ele foi perdoado por Deus, ele já não respondia mais pelo passado dele, já não havia mais passado, então não havia mais culpa. E é isso que Davi nos fala agora no capítulo 22, gente. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre Maria Madalena, porque eu lembrei dela, lendo esse capítulo eu lembrei dela, e eu vou explicar por que durante a aula, e vocês vão entender. E a gente vai falar sobre isso, porque agora Davi, né, nos mostra algo tão lindo de Deus, né? Porque a gente lembra, nas últimas aulas a gente viu o pecado de Davi, né? Davi realmente se arrependeu, né? Batseba se arrependeu também. E tanto que eles se arrependeram, né? Tanto que eles mudaram, né? Arrependimento requer uma mudança verdadeira. Então, foi um arrependimento real que eles tiveram, ao ponto deles mudarem, né? Mudou realmente, algo neles ali aconteceu, ao ponto de Deus abençoar o próximo fruto do relacionamento deles, né? Salomão foi abençoado por Deus. Salomão foi amado por Deus, foi querido por Deus, um fruto do relacionamento desses dois, né? Que Deus estava irado. Então, a gente viu o quanto eles mudaram, né? O quanto eles se redimiram, o quanto que eles se arrependeram, né? E mudaram a atitude deles, né? Então, e isso fez com que Deus agora amasse o fruto deles. Uau, né? O que antes Deus estava irado e Deus não abençoava aquilo de maneira nenhuma, antes era abominável para Deus. Houve uma mudança tão verdadeira naqueles dois que Deus passou até a amar o fruto desses dois, né? E agora a gente vai ver no capítulo 22, Davi escreve um cântico. Davi escreve um salmo, né, um cântico, está no capítulo 22. E é sobre Deus, sobre os livramentos que Deus deu para ele. E nesse cântico a gente vai observar que é depois de Batseba, bem depois. E Davi fala de si como alguém que não tem pecados. Ele fala de si como alguém que é inocente, como alguém que é amado por Deus. Ele fala de si como alguém, né, que não tem culpa de nada na história dele. E aí a gente fala, pô, como assim? Davi pecou alguns capítulos antes, né? E agora Davi tá falando que é inocente, que não tem culpa de nada, que Davi não tem pecado, né? Davi não tem culpa. E isso, gente, remete muito ao que o Novo Testamento quer fazer a gente entender, né? Quando a gente se torna filho de Deus, o nosso pecado é apagado. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação, né? Quem acusa é Satanás, mas Deus não há mais nenhuma condenação sobre mim quando eu estou em Cristo, não há mais. Então, realmente, eu sou agora um inocente, eu sou agora, né, um santo pelo Espírito Santo, eu sou santificado. Então, agora eu sou realmente uma outra pessoa. E é isso que a gente vai observar no capítulo 22, gente, que extraordinário. Davi fala assim, Davi fala com essa consciência de que eu fui perdoado, então eu já não tenho mais pecado, né? É aquela coisa, eu não sei se vocês já ouviram, teve uma aula que eu dei, eu não lembro se eu gravei no Meet ou se eu só dei, eu dei uma aula exclusiva para Cabo Verde, e nessa aula era sobre perdão, né? E eu falei sobre isso nessa aula. Quando você perdoa alguém, você está liberando essa pessoa, né? Então você não pode esperar nada em troca dessa pessoa. Perdão é perdão. Então você não pode jogar na cara, né? Porque quando você está perdoando, você está esquecendo. Então se você perdoou, esqueceu. Você não vai ficar depois falando, mas você fez tal coisa. Você não perdoou?
Perdoou, perdoou. Então você não vai ficar lembrando aquilo que aconteceu, porque você perdoou. Perdoar é esquecer, você esqueceu, apagou aquilo, né? E Davi mostra isso pra gente claramente. Deus o perdoou, então Deus apagou o pecado dele. Ele já não tem mais pecado, acabou. Não tem mais condenação, não tem mais acusação sobre Davi. Uau! Tem as consequências do pecado que ele vai continuar experimentando, é claro, a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Uma coisa é ser perdoado, outra coisa é a consequência do seu pecado, né? Então já não há mais condenação, já não há mais acusação, já não há mais culpa pesando sobre Davi. Mas há as consequências, existem as consequências do pecado dele, né? E a gente vai falar hoje sobre isso, sobre a condenação que não há mais, né? A culpa que não há mais, né? E eu, pensando um pouco nesse capítulo, eu lembrei de Maria Madalena, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre ela também, tá bom? Então, amém. O versículo é longo, né? O capítulo é longo, o capítulo 22, são 50 e poucos versículos, né? Mas é bem dinâmico, gente, não tem muita coisa que explicar. O salmo, né, na verdade é um cântico que ele escreveu no capítulo 22, é muito simples, né? Eu vou fazer uma leitura simples, então não tem muito o que explicar. A gente só vai entender realmente o momento histórico que eles estão vivendo aqui, e eu vou frisar sobre isso, sobre não haver mais condenação quando a gente está em Cristo, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, que testifica que nós somos filhos, né? É a prova irrefutável de que Deus nos perdoou. A tal ponto de eu ter Deus dentro de mim, né? Então, a paz, Ioane, amém. Ao ponto de eu ter Deus dentro de mim, amém. E isso é uma prova irrefutável de que Deus apagou meu passado. Não há mais condenação sobre mim. Deus apagou meu passado ao ponto de eu ser tão limpa, dele morar dentro de mim, né? E é isso que Davi fala nesse capítulo, é muito legal. Amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar. A gente vai começar pelo capítulo 5, tá? Foi o que eu falei. No capítulo 5 a gente pulou alguns versículos que eu deixei pra gente falar agora, porque agora a gente vai começar, a gente vai pular um tempo razoável na história, né? Porque os filhos de Davi agora vão estar grandes, a gente vai ver, tá? Então, como a gente vai pular um tempo enorme, então eu decidi colocar agora esse trechinho do capítulo 5, tá bom? Então eu vou orar agora e a gente vai começar o estudo, então, pelo capítulo 5, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos transforme. Meu Deus, transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações, meu Deus. Assim como Davi disse, Pai, nos dê um coração bom, Pai. Cria em cada um de nós um coração bom, um coração como o Teu, Pai. Cria em cada um de nós uma mente como a Tua, uma mente sã, uma mente de Cristo, Pai, amém. Amém, meu Deus, nos transforma. Que a Sua palavra, meu Deus, surta, produza sobre cada um de nós os seus efeitos. Os efeitos que ela tem de nos convencer dos nossos pecados, de nos transformar, de nos edificar, de nos ensinar e de nos trazer cada vez mais a Tua presença, nos encher cada vez mais do Teu Santo Espírito. Amém. Meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A Tua palavra diz que um coração quebrantado, um espírito humilde, o Senhor ouvirá. Então, amém, meu Deus, amém. Que o Senhor perdoe aos nossos pecados e as nossas falhas, amém. Que o Senhor, meu Deus, volte o Seu rosto de amor, o Seu rosto de misericórdia, a Tua bondade, a Tua glória para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor guie os nossos passos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revigore, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor nos ensine os Seus caminhos. Que o Senhor nos use em nome de Jesus, amém. Que sejamos bênção nessa terra, Pai, amém. Meu Deus, que a Sua glória resplandeça em cada um de nós, que a Sua glória possa ser vista em cada um de nós. Assim como era com Moisés, que todos sabiam que Moisés tinha entrado na Tua presença, a olhar para o rosto dele reluzente. Que assim sejamos nós, que ao olharem para cada um de nós, que ao olharem para as nossas vidas, que ao olharem para os nossos testemunhos,
para as nossas ações. As pessoas possam ver o teu brilho, Deus, a tua glória. Amém. Amém, Deus. Se revela para cada um de nós. Fala conosco nessa noite, Pai. Amém. Nos ensina. Amém. Amém. Então agora a gente vai começar o estudo de hoje pelo capítulo 5, tá? A gente vai pro segundo livro de Samuel, capítulo 5, para a gente ler alguns versículos que eu pulei, tá? Pulei de propósito para a gente estudar agora, porque como eu disse hoje no início da aula, agora a gente vai pular um tempo muito grande na história, né? Então, a partir de agora, né, a gente vai ver que os filhos de Davi estão grandes, né? São pelo menos adolescentes. Então, cresceram ali os filhos de Davi, né? Passaram alguns anos, tá? Então, agora a gente vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vamos lembrar qual é o momento histórico que a gente tá? Para a gente fazer essa leitura agora? A gente está num momento histórico, né, onde Israel tá vivendo muitas guerras, tá tendo muitas guerras em Israel ali. Davi é rei, né, e Davi cometeu o pecado de deitar-se com uma mulher casada, engravidar essa mulher casada e matar o marido dela, né, e depois tomá-la como esposa. Então a gente está nesse momento histórico, onde o filho já nasceu, o filho já foi morto, Deus castigou já Davi, Natan já veio falar com Davi, Salomão nasceu, né? E Deus abençoou ali a Salomão, tá bom? Então, agora a gente vai voltar para esse momento histórico, onde Amon foi conquistada, né? Eles conseguiram conquistar ali, subordinar os amonitas a Davi, e agora Salomão já nasceu. Aí agora, no capítulo 5, versículo 13 ao 16, a gente vai ver que Davi teve mais filhos, tá? Davi teve mais filhos com Batseba, Davi teve mais filhos com as outras esposas dele, ele não tomou mais esposa, mas ele teve mais filhos, tá? E a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Então no versículo 13 do capítulo 5 diz assim: e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, né? Então assim que Davi foi rei ali em Jerusalém, a gente lembra que ele ficou 7 anos e meio ali em Judá, só em Judá. Então ele virou rei sobre todo Israel. Quando ele virou rei sobre todo Israel, ele tomou mais esposas ali em Jerusalém. Ele tomou mais concubinas em Jerusalém, tá? E isso foi antes de Batseba. E a última esposa que ele tomou foi Batseba, tá? Então agora vai começar a falar sobre os filhos que Davi teve em Jerusalém, né? Que foi Salomão, os filhos de Batseba, os filhos que ele teve ali também com as concubinas em Jerusalém, os filhos que ele teve mais com suas esposas em Jerusalém. Vai falar isso pra gente agora, tá bom? Então, né, nasceram a Davi mais filhos e filhas ali em Jerusalém. Aí diz no versículo 14: e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Agora vai falar sobre 4 nomes que são os filhos de Batseba, tá? Salomão é o mais velho, e depois ela teve mais filhos com Davi, não foi só Salomão que ela teve. Então, aqui fala sobre Samua, Sobabe, Natan e Salomão, que ele teve com Batseba. Então no versículo 15 fala sobre mais filhos que ele teve ali em Jerusalém. Não sei qual mãe que é, gente, mas é uma das mulheres que ele já tinha. Então ele teve também Ibar, que nasceu em Jerusalém, Elisua, Nefeg, Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, tá? Agora a gente vai para o capítulo 5 ainda, tá? Mas no versículo 4 e 5, agora a gente vai subir um pouquinho, tá? E diz assim, no versículo 4 diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar em Judá, né? Então quando ele foi rei de Judá, lembra que ele era rei só sobre Judá e Isbosete sobre Israel, né? Quando Joabe ainda estava vivo. Então ele tinha 30 anos quando ele virou rei sobre Judá. E ele vai reinar 40 anos, gente. Ele vai ficar sendo rei por 40 anos, tá? E depois ele vai morrer. Vai morrer com 70 anos. Morrer muito novo, né? Então, no versículo 5, continua. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém, ele reinou 33 anos, sobre todo Israel e sobre Judá. Agora, sabendo disso, tá? Que é o que faltava a gente para finalizar, pra gente começar agora pro crescimento dos filhos e ver o que vai acontecer com os filhos dele, tá? Que a gente agora vai começar a ir para esse texto, esse contexto da história onde os filhos dele
crescem e vai começar a se cumprir a palavra de Deus de castigo sobre Davi, tá bom? Onde seria levantado um dentro da casa dele para ser inimigo dele. A gente vai começar a ver isso se cumprir, tá? Então, antes disso, a gente vai agora ler o segundo livro de Samuel, capítulo 22. O que acontece no segundo livro de Samuel, capítulo 22? Qual que é o contexto histórico ali que está sendo vivido no capítulo 22? Lembra que Israel estava em guerra? Israel estava em muitas guerras, né? Então, a gente tinha visto no capítulo 8, né? No capítulo 10, estava tendo muitas guerras. Mas toda guerra que havia, Davi ganhava, né? Davi ganhava e sujeitava aquela nação a ele. Então, aquela nação se tornava escrava dele, né? Era isso que sempre acontecia. O que vai acontecer agora no capítulo 22? Não tem mais guerra. Parou, né? Ele conquistou todas as nações que vieram enfrentar ele. Tá? E a gente lembra que durante esse período de guerra, onde estava conquistando as nações, Davi cometeu o pecado com Batseba, né? Mas depois ele voltou para a guerra, tá? Ele entendeu que pecou, ele se arrependeu, voltou a guerrear, né, com Israel e não cometeu mais esse pecado. Então ele foi guerrear e passou o período de guerra. Não tem mais guerra, passou, ele venceu todas as nações que vieram enfrentá-lo, né? Ele venceu e não há mais guerra agora. E agora o que Davi vai fazer no capítulo 22? Davi vai agradecer a Deus, porque não há mais guerra. Não há mais guerra, não tem mais inimigo para ele enfrentar, todos os inimigos dele estão sujeitos a ele ou estão mortos, né? E é isso que Davi vai falar agora. Então Davi vai agradecer porque Saul já não está mais perturbando ele, né? É um cântico também por causa de Saul. Então ele já não está mais sendo perturbado por Saul, já não está sendo mais perturbado pelas outras nações. Agora Davi está em paz. Parece que passaram-se algum tempo ali, alguns anos, alguns meses, não sei, algum tempo. E Davi agora está em paz. Não tem mais guerra com ninguém. Ele agora manda nas nações. E ele vai falar isso nesse capítulo. Ele vai falar, Deus, eu mando agora em nações que eu nem conhecia, né? Elas vieram aqui afrontar o teu povo e agora o Senhor me fez mandar até nessas nações que eu nunca ouvi falar, né? Então agora ele está vivendo esse momento histórico, tá, gente? Então ele já teve Salomão. Provavelmente teve mais filho com a Batseba, Salomão já deve estar um pouquinho grandinho aqui, né? Então agora ele tem paz, tá? Ele chegou nesse momento onde ele tá com paz, né? Não começou ainda a perturbação dos filhos dele, que os filhos dele vão perturbar ele, meu Deus do céu. Mas não chegou esse tempo ainda, mas ele tá em paz, ele tá em paz, né? E ele vai agradecer a Deus porque ele tem paz. E ele vai dizer que realmente ele só tem essa paz porque Deus forneceu essa paz para ele. Então ele começa assim no versículo 1. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. Então ele cantou essa música quando Deus o livrou de Saul e agora quando ele está em paz e Deus o livrou de todas as nações que ficavam perturbando ali Israel. A gente vai ver que agora ele é rei. Ele cantou essa música, ele já é rei. Ele vai dizer já que ele é rei, ele vai dizer que ele manda nas outras nações. Então esse cântico ele foi cantado quando ele era já rei. Ele já era rei de Israel e ele já havia sujeitado as outras nações a ele. Porque ele vai falar isso claramente nesse capítulo, tá? Então no versículo 2 agora começa o cântico de Davi. Diz assim: Deus, o Senhor é a minha rocha. Esse cântico eu vou fazer a leitura de uma forma bem clara, tá? E não preciso explicar tanto. Eu vou ler ele já trazendo para uma linguagem bem fácil de entender. Diz assim: Deus, o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. E o Senhor é aquele que me liberta. O meu Deus é uma rocha. E nele eu me escondo. Ele me protege como um escudo impenetrável. Ninguém consegue ultrapassar a proteção de Deus. Deus está ali, pode vir o que for, não vai ultrapassar. Ele é o meu abrigo, é nele que eu me escondo, é nele que eu busco refúgio, né? Ele é o meu porto seguro. É com Deus que estou seguro. Deus é quem me salva. Ele é o meu salvador. Ele é quem me protege. E ele também me livra da violência dos outros, de toda a violência que eu sofro, né? É ele que me livra. Versículo 4. Eu clamo a Deus pedindo ajuda quando eu preciso, né? E Deus me salva. Deus me livra dos meus inimigos. Louvem a Deus.
Aí no versículo 5, Davi, ele vai começar agora, gente, a descrever um cenário pra gente, tá? A gente lembra que o livro de Samuel, o narrador, ele não tem muito interesse em mostrar pra gente detalhes de guerra, né? A gente lembra que o livro de Josué fala, né, sobre isso. Desceu fogo do céu, né, o raio vinha e matava a pessoa, caía na cabeça da pessoa e matava os inimigos, né. Então o livro de Josué tinha esse intuito, o livro de Juízes tinha esse intuito, né, de descrever a guerra ali, mostrar o extraordinário. Agora no livro de Samuel, o narrador ele não tem esse interesse, por quê? Porque a gente já conhece o poder de Deus, né? A gente já descobriu qual é o poder de Deus numa guerra, a gente já viu, né? Já teve muito exemplo pra gente do que Deus faz, né? Já falaram pra gente já abrindo o mar vermelho, né? Quando teve a guerra ali, né? Onde caía fogo na cabeça dos inimigos, quando os inimigos se confundiam, um matava o outro. Então a gente já sabe o que Deus é capaz. Então no livro de Samuel, o narrador ele não tem esse interesse, porque a gente já sabe, né? A gente já conhece Deus. Né? Nesse ponto da Bíblia, a gente já conhece Deus. A gente já sabe do que Deus é capaz. Então, a gente já consegue imaginar que Deus fez algo ali, né? Então, ele não tem esse interesse. Então, ele não contou pra gente o que Deus fez nas guerras. Mas a gente sabe que Deus fez algo, que Deus era com esse povo. Porque era impossível esse povo ter vencido as nações que eles venceram. E é isso que Davi vai dizer agora. A gente vai ver que agora Davi vai começar a dar alguns detalhes pra gente do que aconteceu. Davi começa a falar realmente que houve algo extraordinário durante essas guerras. Davi começa a falar que realmente, gente, Deus lançava o raio sobre os inimigos dele. Então eles estavam lá no campo de batalha, eram muitos inimigos, Deus lançava o raio na cabeça dos inimigos e os inimigos morriam. Então Deus estava guerreando com Israel. E agora Davi vai começar a dar esses detalhes pra gente que não tinham sido dados até agora, né? Aí Davi começa a falar então o que aconteceu, como que Deus ajudou ele ali, né? Como que Deus livrou ele. Ele fala, não, eu não venci sozinho todas essas nações. Foi Deus. E ele começa a descrever pra gente isso, esse cenário que até então não tinha sido descrito, né? Então aqui no versículo 5 Davi fala, eu estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte, no versículo 6, a morte me amarrou com as suas cordas. E a sepultura armou a sua armadilha para me pegar, né? E realmente, gente, é impossível Israel vencer essas nações que eles venceram, gente. Vamos ser honestos, né? A gente lembra que uma das guerras que a gente estudou, que a gente viu, eram 7.000 carros de guerra. Israel, gente, não tinha nem espada. As espadas de Israel eram espada ali de madeira, né? Eles lutavam com pedra, eles lutavam com pau. Porque eles não tinham espadas de ferro, porque a gente lembra que a Filístia não deixava eles terem ferreiros, né? Então os ferreiros estavam todos na Filístia, eles não tinham ferreiros em Israel. Então era muito difícil, eles não tinham acesso de armas ali, né? Era realmente impossível esse povo vencer. Era impossível esse povo vencer. Então, aqui Davi sabe disso. Davi sabe que era impossível ele vencer, que realmente a morte estava certa para ele se Deus não estivesse com ele. Era impossível vencer esses povos. E ele diz isso, a morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar, né? Então havia uma armadilha ali para mim que ia me levar, né? Os meus inimigos armavam armadilhas, os meus inimigos, né, desde o tempo de Saul, me rodeavam, né? E os outros, você lembra, né? Amon alugou os sírios para matar Israel. Então era muita coisa, né? Os edomitas, a gente lembra, né? Então teve muita armadilha ali dos inimigos. E aqui no versículo 7, Davi fala que quando ele se encontrou assim, sem saída, né? Quando ele viu que não havia saída, que pelos olhos humanos, o único fim dele era a catástrofe, o único fim dele era a morte, o único fim dele era realmente a sepultura, ele estava perdido, ele diz no versículo 7, que quando ele se encontrou no maior desespero, quando ele se encontrou no desespero da vida dele, a única coisa que ele fez foi clamar a Deus. Ele falou, nesse momento, quando eu me vi em desespero, eu vi que não tinha saída, eu vi que o meu fim não ia ser bom, eu resolvi orar a Deus. E eu fui e falei, Deus me ajuda. Eu comecei a pedir para Deus me ajudar, porque ninguém mais podia me ajudar. Não adiantava receber ajuda humana, eu precisava de uma ajuda de Deus, aquilo era impossível, né? E eu comecei a pedir, e aqui Davi fala, e lá, da morada dele, Deus ouviu a minha voz.
Deus ouviu o meu grito de socorro. Aí no versículo 8, então, a gente começa a ver a descrição de como Deus ajudou Davi nas guerras, gente. Davi vai começar a descrever pra gente o que a gente viu lá em Josué, do que a gente viu lá em Juízes. Lembra que os inimigos se matavam, que o raio caía na cabeça do inimigo, Deus lançava fogo, né? E Davi vai começar a descrever isso. E Deus respondeu Davi. Davi estava ali em aperto, vendo que a outra nação era mais poderosa do que ele. A outra nação ia matar ele, ia tomar Israel. Era impossível vencer aquela nação. E eis que então Deus ouviu a oração de Davi, quando Davi olhou para aquele impossível e começou a orar a Deus. E Deus já começou a mandar resposta. Como? A terra começou a tremer. Então aqui diz no versículo 8, então a terra tremeu. E a terra se abalou. Aqui então começou a ter um terremoto, né? Essa é a impressão que dá pra gente, começou a ter um terremoto, né? Até os montes balançavam, diz Davi aqui, né? E a terra tremeu inteira, até os montes balançaram, porque Deus ficou irado por causa da minha oração. Porque eu orei para ele pedindo ajuda. Então no versículo 9, Davi continua. E do nariz de Deus começou a sair fumaça de ira. Deus ficou irado. Então ele veio com juízo. E da boca de Deus começou a sair brasa e fogo devorador. A gente vai ver que agora Deus, o cenário que eu consigo imaginar por esses versículos que a gente vai ver, é assim, tá tendo uma guerra, né? É isso que eu imagino, tá tendo uma guerra, Davi olhou e viu que é impossível vencer aquela nação. É impossível, tem muito carro de guerra, tem muito soldado, tem muito cavaleiro. E ele vai, Senhor, a gente não vai conseguir, mas contigo eu posso. Deus ajuda a gente. Começa a orar a Deus. E nesse momento, ele começa a ver a terra tremer. Deus me ouviu, Deus está me respondendo. E nesse momento, o que vai acontecer? A gente vai ver, o céu vai fechar, gente, vai começar a ficar escuro, né? Então vai começar a ficar nuvens escuras, nuvens, sabe, nuvem de chuva, começa a ficar cinza, nuvem carregada de chuva, né? É isso que Davi vai começar a falar pra gente. O céu vai começar a escurecer, as nuvens vão começar a ficar carregadas, cinzas, né? E Deus começa a mandar trovão, Deus começa a mandar relâmpago, né? E Deus começa a matar os inimigos de Davi. Uau, é isso que Davi começa a dizer pra gente. Então ele fala isso aqui. Então, no versículo 10, ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. É uma linguagem poética, né? É uma linguagem poética que ele usa aqui para descrever o que eu falei que tá acontecendo, tá? Então, o cenário que tá acontecendo aqui é esse que eu tô falando, né? Então, no meio do impossível ali, ele olhou para frente e viu que a morte era certa, aquilo era impossível ser vencido, orou a Deus e Deus fechou o tempo pro inimigo dele. A gente vai ver agora que ele vai falar que para ele não, né? Então Deus foi e resgatou ele, mas os inimigos estavam ali sendo abalados. Aí então ele diz isso, Deus abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés dele. Então o que aconteceu? O céu estava bom, o céu estava tranquilo, né? Tava bom pra guerra, gente, eles não iam guerrear num tempo ruim, né? Então eles saíram pra guerrear, tava um tempo bom, tava claro pra enxergar bem, matar o inimigo, saber quem é inimigo e quem não é, senão você vai matar um aliado, né? Então era claro, era um tempo bom. E nesse momento Davi diz que Deus ouviu a oração dele e a resposta de Deus foi que a terra começou a tremer. E nesse momento o céu que estava limpo começou a ficar escuro, né? E quem é que estava acima dessa nuvem escura, cheia de água, cheia de chuva? Deus. Deus veio sobre a nuvem escura, né? E mandando a nuvem escura sobre os inimigos de Davi. É nesse contexto que ele está querendo falar de uma forma poética. Aí no versículo 11, Davi continua. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Então foi uma mudança de tempo muito rápida, né? Um céu que estava aberto, um céu que estava limpo, né? Aí do nada começou a ficar cheio de nuvens escuras, né? Cinzas, né? Então foi muito rápido, Deus veio muito rápido, ele veio voando e indo rápido, assim, é que ele fala numa linguagem poética aqui, né? Deus veio voando nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento, né? Mas ele tá querendo dizer isso, que rapidamente o céu ficou todo escuro, né? Tava tudo claro e do nada ficou tudo escuro porque Deus foi muito rápido. Então no versículo 12 ele diz, ele se cobriu de escuridão. Deus se cobriu de escuridão. Então, você olhava, agora estava tudo escuro ali, né? Então, eram nuvens grossas,
cheias de água, estavam ao seu redor. Então Deus agora mandou um monte de nuvem pesada, né? Aquelas nuvens cinzas que você olha para o céu e fala, nossa, vai cair um temporal, né? É isso que está acontecendo aqui. Aí no versículo 13, Davi continua, com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então agora começou a cair relâmpago, né? Vai cair uma grande tempestade aqui, relâmpago começa a cair e a gente vai ver que assim Deus vai vencer os inimigos de Davi. Então com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então Deus trovejou do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Então aqui, mais uma vez, de forma poética, Davi compara a voz de Deus ao trovão. E é isso que ele está dizendo. Então lá dos céus, Deus lançou aquela voz, né? Veio o trovão, assim, aquela voz poderosa, né? E o povo, os inimigos de Davi ouviram, né? E aquilo era a voz de Deus. Ele compara a voz do trovão com a voz de Deus, né? No versículo 15, as pessoas dizem, né, a voz de Deus tem a voz de um trovão, né? E é verdade, uma vez eu sonhei, tive um sonho, gente, muito extraordinário. Amém. O meu sonho é ter filho, né? E eu vou ter em nome de Jesus, porque há essa promessa na minha vida e Deus cumpre as suas promessas. E o médico havia me falado que eu não podia engravidar, né? Por conta de eu não ter todo o pulmão. E eu tive um sonho, aí nesse sonho, eu não estava nesse sonho, mas era um jardim muito florido, um jardim, eu nunca vi esse jardim na minha vida, assim, aqui na Terra eu não conseguiria imaginar esse jardim, um jardim muito lindo. E havia uma luz diferente nesse jardim, não era a luz do dia, não era a luz do sol, era um brilho, havia um brilho, gente, nesse jardim, era diferente, não dava nem para descrever a luz também, sabe, era muito diferente. E tinha uma pessoa andando nesse jardim. Ele tinha, aqui era uma roupa branca em cima e uma calça larga. Era uma calça bem larga mesmo. E era tipo bege a calça. E uma blusa larga. E eu conseguia ver um cabelo grisalho, né? Ele estava andando de costas. Eu vi ele andando de costas e vi um cabelo bem grisalho. E eu não vi os pés, não dava para ver os pés. E ele ficava assim, parece que ele flutuava pelo jardim, né? Não andava, flutuava. E então, nesse sonho, ele teve uma hora que ele virou e eu não via o rosto dele, era só uma luz. Eu vi uma grande luz, assim, sabe? Bem brilhante. E falou pra mim, gente, até hoje eu não esqueci essa voz, até me arrepia de lembrar. E falou pra mim, você terá um filho, o nome dele será Daniel. É pra você colocar o nome de Daniel. Gente, essa voz era inconfundível. Era uma voz realmente de trovão, gente. Era uma voz que tinha um eco. Uau, era incrível. Quando eu acordei, eu falei, Deus falou comigo. Aí eu fui buscar o significado de Daniel, né? E Daniel significa Deus é o teu juiz. Deus é quem dá a tua sentença. E nossa, até me arrepia, porque os médicos tinham me falado que eu não teria filho, que eu não poderia ter filho, né? E Deus me falou logo isso, né? E uau, gente, era uma voz assim, sabe? Foi uma experiência incrível. Ai, como eu queria sonhar de novo, sabe? Porque foi tão... Nunca mais, gente, eu ouvi essa voz assim, sabe? Em sonho. Eu ouço a voz ainda, né? Mas é uma voz mais mansa, sabe? Eu ouço, igual no dia que eu falei pra vocês da minha tia, tudo, eu ouvi uma voz, mas é uma voz bem mansinha. Mas essa voz, eu tenho certeza que foi a voz de Deus. Foi uma voz que eu nunca mais ouvi. Eu queria ter ouvido de novo, gente. Que voz extraordinária. Uau! Eu acho que eu tava em jejum nesse tempo, não sei, gente, eu tava em consagração. Mas uau, que voz. Eu quero ouvir de novo, sabe? Foi algo que eu ouvi na minha vida, eu queria muito sonhar de novo, eu ouvi essa voz de novo. Foi algo incrível, uma voz, não sei nem explicar como é essa voz, realmente parece que um trovão, gente, parece um trovão falando, sabe, era uma voz assim, ecoava, eu ouvi um eco, assim, uma voz potente, sabe, grossa, que ecoava, nossa, não dá nem pra escrever a voz, mas é isso, é que nem voz de trovão, gente, uau, é incrível, eu queria de novo, ai Deus, me permita de novo te ouvir, porque foi extraordinário, gente, e é isso que Davi faz aqui, a gente vê muito na Bíblia isso, né, os poetas, né, os profetas, né, eles comparam muito a voz de Deus ao trovão, e é isso que Davi está fazendo aqui, comparando a voz de Deus ao trovão. Agora, no versículo 15, Davi vai dizer que Deus começou a lançar o raio na cabeça das pessoas, e as pessoas morriam. Então, assim, ele clamou a Deus, pediu ajuda, né, os inimigos estavam vindo para matar ele, eram muitos.
E o que Deus fez? Começou a lançar raio, gente, e o raio matava o povo. Caía o raio na cabeça do inimigo, o inimigo caía duro no chão, eletrocutado. E é isso que Davi diz no versículo 15. Então Deus atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. O que acontece aqui? Qual que é a flecha de Deus? É o raio. É isso que a gente tá em qual linguagem aqui, né? Em qual contexto histórico? De um tempo de chuva, né? Tá tendo um trovão, tá tendo relâmpago, então tá nesse ambiente. E Deus tá lançando suas flechas. Então, qual que é a flecha de Deus nesse ambiente, né? É o trovão, é o relâmpago. É o relâmpago, é o raio, né? É o raio. Então ele vai jogar e é o raio, aquele raio que cai na cabeça da pessoa. E é isso que Davi tá falando. Então Deus começou a lançar raio. Aí veio o raio e caía na cabeça da pessoa e a pessoa morria. Caiu o raio e vinha na cabeça do inimigo e o inimigo morria. Aí os inimigos de Davi, vendo aquilo, começaram a ver que o raio só caía na cabeça dos inimigos de Davi, não caía no povo de Israel. Eles começaram a fugir, né? Por isso que diz que espalhou os seus inimigos, né? Então eles começaram a se espalhar, eles ficaram com medo e começaram a fugir. Então aqui diz, e com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Então Deus, lançando, né, aqueles relâmpagos que clareiam tudo, o povo começou a fugir, né? Porque eles viram que o raio estava descendo na cabeça deles, começaram a fugir. Aí no versículo 16, Davi diz, uau, gente. Davi diz assim, nesse cenário, tá? Nesse cenário, Deus fechou os céus, tem nuvens escuras, né? Começou a ter trovão, raio, relâmpago. Os raios começaram a cair na cabeça dos inimigos. Eles perceberam isso, os inimigos de Davi, então eles começaram a fugir. Quando eles começaram a fugir, o que Deus fez? Deus começou a mandar relâmpago, clarões, e Deus via onde eles estavam, e Deus vai dizer agora no versículo 15 que Deus fez a terra ficar nua, no sentido deles não poderem se esconder de Deus, é nesse sentido. Então agora Davi vai dizer poeticamente isso. Deus fez com que a terra ficasse nua, Deus revelou totalmente a terra para ele, para ver onde eles estavam fugindo, para que eles não fugissem, para que eles não escapassem, né? E é isso que ele vai dizer agora no versículo 16. Davi diz assim: quando Deus repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Aqui, gente, eu não sei se realmente o fundo do mar apareceu. Provavelmente não. É uma poesia isso daqui, né? Então, provavelmente não, né? Provavelmente não deve ter aparecido o fundo do mar. Mas o que Davi está querendo dizer aqui, poeticamente falando? Que Deus tornou a terra nua. Então, Deus revelou até o mar. Nem no mar eles não conseguiam se esconder. É isso que Davi está querendo dizer, né? Onde eles tentavam se esconder de Deus, não dava. Deus revelava a eles. Deus mostrava que eles estavam ali, né? Eles não conseguiram fugir de Deus. É isso. Aí no versículo 17, Davi continua. Lá do alto, Deus me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Davi, gente, não tá literalmente no mar, não é isso, porque se a gente começa a ler esse texto, a gente imagina como falou que Deus abriu o mar, né, a gente começa a imaginar que estão guerreando no mar. Não, eles não estão no mar, né, que é uma linguagem poética. Então o que Davi tá querendo dizer aqui? Davi sentia como se ele estivesse nas profundezas. Ele estava mergulhado, gente, nas profundezas, ele estava no fundo do poço, nesse sentido, né, ele estava num desastre total. E Deus foi lá, pegou ele com a mão e tirou ele dali. E era algo assim que ele estava soterrado, era impossível ter saído dali. Davi está querendo falar de uma forma poética, né? Que ele estava num lugar profundo da vida dele. Que ele estava num lugar que era difícil, ele não ia conseguir sair sozinho. É isso que ele está querendo dizer. O lugar onde eu me encontrava era um lugar de profundezas. Era um lugar onde o meu fim era certo. Era um lugar onde eu sozinho não conseguiria sair. Mas Deus, com a mão dele, foi lá e me tirou lá do fundo do poço, lá do fundo, e me trouxe. Né? É isso que Davi está querendo dizer. Porque a gente lembra qual que é o cenário aqui. Davi viu
que era impossível vencer os inimigos dele, os inimigos eram mais fortes do que ele, e ele clamou a Deus, e Deus realmente veio e tirou ele daquelas profundezas onde ele se encontrava, onde os inimigos dele eram mais fortes do que ele. E é isso que ele tá querendo dizer, tá? É uma linguagem poética aqui, né? Não é que ele tá lá no fundo do mar, não é isso não. É uma linguagem poética de que ele... É como a pessoa fala assim, cheguei no fundo do poço. A pessoa não tá no fundo do poço, né? Mas é uma linguagem poética para dizer que ele chegou na pior situação da vida dele, né? E é isso que Davi tá dizendo aqui, que ele chegou num momento da vida dele que ele achava que a morte era certa. Era impossível vencer aquela nação. Mas Deus foi lá e o resgatou, né? E aqui a gente lembra que esse cântico também foi para Saul, né? Então, todos os momentos da vida de Davi, onde Davi olhava e dizia... já era, tô perdido, não tem saída. Então, no desespero dele, ele clamava a Deus, ele orava a Deus, Deus vinha e o salvava. Deus vinha e o tirava, ainda que fosse lá no fundo do poço, ainda que ele estivesse soterrado, né? Deus vinha lá e tirava ele daquele lugar. É isso que Davi está querendo dizer. Aí no versículo 8, Davi continua. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E olha, todos eles eram mais fortes do que eu. Tá vendo? Essa é a sensação que Davi estava sentindo. Eles são mais fortes do que eu. Eu sou um negocinho de nada. Então eu tô no fundo do poço, realmente, né? Os poderosos vêm aqui querer me matar. E eu sou uma formiguinha. E era isso a sensação dele, né? E ele diz, não, todos eram mais poderosos do que eu, gente. Eu não venci porque eu sou poderoso. Eu não venci porque eu sou forte. Eu não consegui porque eu sou o tal. Não, foi Deus que me ajudou. Porque todos que chegaram até mim, todos os meus inimigos, todos os meus obstáculos, todos os meus problemas eram mais fortes do que eu. Mas o meu Deus não. Meu Deus é maior do que eles, né? E Deus veio e me resgatou, né? Não foi pela minha força que eu saí desse problema. E no versículo 19, então, Davi continua. Quando eu estava em dificuldade, né? Os meus inimigos vieram e me atacaram. Mas Deus me protegeu. Deus me livrou. No versículo 20 ele diz. Deus me livrou do perigo. E Deus me salvou. Porque Ele me ama. Versículo 21. Deus me recompensa. Porque eu sou honesto. Deus me abençoa. Porque eu sou inocente. E aqui no versículo 22, Davi continua. Vou ler o 21 e 22 para a gente conversar um pouquinho, que é sobre isso que eu queria conversar hoje. Versículo 22 diz assim. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Versículo 23 também, deixa eu ler 23 a gente comenta. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que eu não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Deus me recompensa, porque eu sou honesto. Porque Deus sabe que eu não sou culpado de nada. Eu li até o versículo 25. Eu vou voltar e depois eu vou ler de novo, né? Por que eu li até o versículo 25? Gente, Davi canta isso daqui, ele já tinha cometido pecado com Batseba. E a gente pensa, nossa, que cínico, né? Que cara de pau. Como assim que ele não cometeu nenhum pecado? Como assim que ele não cometeu nenhum erro? Como assim não cometeu nenhuma falha, né? Como assim, né? Como assim? Sendo que ele pecou com Batseba, né? E então agora a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou ler então agora os versículos de novo e a gente vai falando conforme eu for lendo o versículo, a gente fala conforme o que vai se encaixando no versículo que eu vou lendo. Versículo 21, então Davi falou: O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque eu sou inocente. E a gente para e pensa, gente, como que Davi é honesto? Davi foi e matou o marido de Batseba lá, né? Pela trairagem, né? Tudo. Como que Davi é inocente? Davi tendo feito o que ele fez, né? Como ele ora para Deus agora, depois do pecado que ele cometeu, né? Passado algum tempo, né? Como que ele ora agora sim, falando que ele é honesto?
falando que ele é inocente, né? Gente, isso aponta para algo extraordinário que a Bíblia vem nos falar, né? No Novo Testamento. Quando nós somos perdoados por Deus, né? Quando Deus nos perdoa, quando nós renascemos em Cristo, quando Deus nos recebe como filho, nosso passado é apagado. Nosso passado é apagado. Deus perdoou a gente. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação. O que eu fiz já não mais diz quem eu sou. Eu não sou o meu passado. Eu não sou o que eu fiz. Eu sou o que eu sou hoje. Não é o meu passado que diz quem eu sou, mas sim o que eu sou hoje, né? E é isso que a Bíblia nos ensina. E, gente, é isso que Davi tinha descoberto. Uau, né? A gente lembra que esse homem era ungido por Deus, né? Ele era ali guiado pelo Espírito Santo. E ele percebeu isso. Deus perdoou Davi. E não foi pouca coisa que Davi fez, não. A gente lembra, né? O pecado de Davi foi grave, né? Deus tinha ficado irado. Deus ainda condenou o filho dele, né? Morreu o filho de Davi, de Batseba, tudo. Mas Deus perdoou Davi. Deus perdoou Batseba. E tanto é que Deus perdoou, o arrependimento deles foi honesto, foi sincero, porque Deus só perdoa quando o arrependimento é verdadeiro e honesto, né? Deus não perdoa remorso, Deus perdoa arrependimento, né? E arrependimento requer mudança de atitude. Então, eles foram tão perdoados, mas tão perdoados, que a maior prova que tem que eles foram perdoados é que Deus abençoou o fruto do relacionamento desses dois. Deus abençoou Salomão, que é o fruto do relacionamento desses dois. Isso é a maior prova de que Deus perdoou Batseba e Davi. E o que eu tinha dito hoje no começo da aula, o que é o perdão, né? Perdão é a liberação. Perdão é liberar a pessoa de algo. Então, se você perdoa, você não vai mais acusar aquela pessoa. Quando você perdoa, você esquece. E é isso que Deus faz. Deus esquece o nosso passado. Não importa o que eu era. O que importa para Deus é o que eu sou hoje e o que eu continuo sendo, né? O que eu vou ser amanhã, o que eu vou ser, né? O que eu sou e o que eu serei, né? O que eu vou ser. É isso que importa para Deus, não o que eu fui. Não importa o que eu fui. Não importa se eu me prostituía, não importa para Deus se eu usava droga, não importa para Deus se eu matava, não importa para Deus o que eu fazia, não importa o quão sujo eu fui, o quão fundo do poço eu fui, o quão longe dele eu fui, não importa quantos demônios tinham dentro de mim, não importa para Deus isso. E Deus não acusa ninguém disso. E é isso que Davi mostra pra gente aqui, e a gente vai ver no Novo Testamento, gente, é extraordinário. Deus nos recebe com alegria, né? Quando a gente se arrepende, quando a gente verdadeiramente muda, Deus nos recebe com alegria. A gente falou sobre isso na aula passada, né? E Deus apaga o nosso passado. Ele não nos condena mais, ele não nos acusa mais. E é por isso que Davi está podendo falar isso aqui. Porque ele não é mais um desonesto. Deus não vê Davi pelo passado. Hoje, aqui, nesse salmo aqui que ele escreveu, nesse cântico, é um Davi que não é o Davi que pecou com Batseba. Não é o Davi que matou Urias. É um Davi novo. É um Davi que mudou. É um Davi diferente. E para Deus o que conta é isso. O que eu sou hoje. Né? E é o que está acontecendo com Davi aqui. Davi hoje pode falar, eu sou honesto. Não importa se ontem ele não era. Ontem ele não era, ele matou Urias. Ele não era honesto, ele mentiu, né? Enganou para matar Urias, né? Mas para Deus não importa isso. O que importa é que hoje ele é honesto. Então Davi hoje pode dizer, Deus me recompensa porque eu sou honesto. Porque hoje Davi é honesto. Ainda que no passado ele não tenha sido, não importa para Deus. Deus apagou o passado de Davi.
O que importa para Deus é o hoje. E hoje Davi é honesto. Que lindo, né? E aqui ele fala, Deus me abençoa porque eu sou inocente. É difícil pra gente imaginar ser inocente. Porque a gente pensa assim, né? A inocência acaba quando você conhece a maldade. E uma vez conhecida a maldade, a inocência nunca volta. É isso que a gente pensa, né? Mas não, como que eu sou inocente? Eu já conheci a maldade, então a minha inocência nunca vai voltar. Né? A gente vê isso com criança, por exemplo, né? Criança é tão inocente, né? Mas depois de uma determinada idade, quando ela conhece tal coisa, ela nunca mais vai ser aquela inocente que ela era quando era criança. Porque ela conheceu a malícia, né? Então nunca mais vai ser. E Davi aqui diz, Deus me abençoa porque eu sou inocente. Em Deus, né, há essa transformação. Uau, né? Além da gente não ter culpa sobre nós, né? Além de Deus não me acusar pelo meu passado, né? Para Deus, a minha identidade não é definida pelo meu passado, mas sim pelo que eu sou hoje nele, né? Isso é o que me define para Deus, a minha identidade hoje nele, não no que eu fui, né? E além disso, Deus, né? Em Deus, eu consigo ter, gente, a inocência, né? E eu posso dizer até a inocência de uma criança, né? E é isso que a gente vai ver mais pra frente no Novo Testamento, né? Que Jesus fala, sejam como as crianças, o que? Inocentes, né? Não é inocente de bobo, né? Mas é inocente de não ter maldade, de não ter malícia. Esse inocente é diferente, né? Por quê? Porque a gente já conheceu a maldade, a gente já conheceu a malícia. Mas essa inocência não é não conhecer, mas é não praticar, é não fazer, né? É uma inocência diferente. Então, Davi está dizendo isso, né? A gente para pensar, nossa, mas Davi é inocente, ele praticou a maldade, ele fez a maldade, né? Ele praticou a malícia, né? Ele fez ali com Batseba, foi malícia aquilo, né? Ele foi na malícia, foi na maldade, né? Mas Deus apagou. Deus apagou a maldade praticada, a malícia sentida, a malícia feita, a maldade praticada, a maldade sentida. Deus apagou tudo isso, né? E o que importa é que hoje eu não pratico mais maldade. Hoje eu não tenho mais malícia. Hoje eu não faço as coisas com maldade. Hoje o meu coração não age com maldade. Hoje o meu coração não age com malícia, né? Isso é o que importa para Deus. E é isso que Davi se tornou, né? Ele teve maldade. Sim, ele se deitou com Batseba. Ele teve malícia? Sim, nesse mesmo pecado. Mas hoje ele já não pratica mais maldade. Hoje ele já não age mais com malícia. Então hoje ele é inocente. Por quê? Porque ele não pratica, ainda que ele já tenha conhecido, né? Inocente em Deus não é não conhecer, não ter conhecido, né? Não ter experimentado, mas assim o não praticar. Então hoje ele já não pratica mais maldade, hoje ele já não é mais malicioso, né? E por isso que ele pode dizer, eu sou inocente. Deus, hoje eu sou inocente, porque eu não pratico mal, eu não pratico maldade, eu não sou malicioso. Hoje eu sou honesta, porque hoje eu não minto mais, hoje eu não finjo mais, né? Então é isso que deve estar dizendo aqui. Agora no versículo 22. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Aqui Davi não está dizendo que ele nunca cometeu um pecado, né? Ele está dizendo que ele pode ter pecado, mas o pecado que ele cometeu nunca foi pensando em abandonar a Deus, né? Ele nunca cometeu pecado na intenção realmente, tudo bem, eu vou ficar longe de Deus, mas não tem problema, eu fico um pouquinho longe e depois eu volto. Isso é um pecado de querer abandonar a Deus, porque eu sei que eu estou abandonando a Deus, eu sei que Deus está ficando longe de mim, né? Davi não fez esse sentido, ele cometeu um pecado, mas não com a intenção de abandonar a Deus, é isso que ele está dizendo aqui, né? E ele diz, eu tenho feito a vontade do Senhor, né? É aquilo que eu disse, gente, quando ele deitou com Batseba não era a vontade de Deus, né? Mas foi o que eu falei, Deus perdoou, Deus apagou, então já não há mais aquela lembrança do passado, aquela acusação. Então hoje Davi faz a vontade do Senhor, por isso que ele pode dizer, Senhor, eu tenho feito a sua vontade.
Quando? Desde quando Deus me perdoou, né? Então, Deus me perdoou, desde então eu tenho feito a vontade do Senhor, desde que Ele me perdoou. Aqui no versículo 23, ele diz assim: eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. Ele tinha errado? Sim, ele tinha desobedecido aos mandamentos de Deus, a gente lembra. Cobiçou a mulher alheia, matou, né? Descumpriu um monte de mandamento, né? E ele descumpriu também a lei de Deus, que a gente lembra que a lei de Deus é muito extensa, são mais de 600 leis, né? E ele descumpriu, né? Mas foi o que a gente acabou de falar. Deus apagou tudo isso. A partir do momento que Deus perdoou ele, ele não descumpriu mais. Ele não errou mais. É isso que ele está dizendo, ó, desde quando o Senhor me perdoou, eu não pequei mais. Eu não descumpri mais a sua lei. Eu não deixei de cumprir nenhum mandamento, desde quando o Senhor me perdoou. Versículo 24. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. É a mesma coisa, a mesma regra, né? Davi tá falando isso por quê? Porque o passado dele já não importa mais para Deus. O que importa para Deus é da data que Deus perdoou ele em diante. Isso é o que importa para Deus. De quando Deus perdoou em diante, Davi mudou? Mudou, então legal, né? É isso que importa para Deus, né? Da data do perdão em diante. Da data do perdão em diante, é o que importa, né? O passado dele, ele tinha errado? Tinha, com Batseba, né? A Aline tá me perguntando se tá na Bíblia essas 600 leis. Tá sim, Aline. A gente estudou ela em Êxodo, em Levítico, em Números. É uma lei bem extensa. Inclui aquela de olho por olho, dente por dente, lembra? De apedrejamento. Inclui a lei para casar-filha, lei de escravos. Tudo isso é a aliança da lei. Tudo isso. Não é só o sábado, né? Às vezes, eu até falei sobre isso quando a gente estudou Levítico. Quando as pessoas pensam assim, eu tenho que cumprir a aliança da lei. Quando eu cumpro a aliança da lei, não é só guardar o sábado. Cumprir a aliança da lei não é só não comer porco. Cumprir a aliança da lei, gente, são mais de 600 rituais, são mais de 600 leis, né? Tem várias coisas, vários apontamentos lá na aliança da lei, né? Tem lei para um monte de coisa, né? Tem lei para lepra, lei para menstruação, lei para ter filho, né? Tem a lei para escravos, tem a lei para irmãos. Gente, é muita lei. E a gente estudou tudo isso em Levítico, Êxodo, Levítico e Números, tá? Então é muito extensa. São mais de 613, 615, são 600 e pouco. É bastante. Eu até tinha falado isso em Levítico, tá? Amém. Então, no versículo 24, Davi fala que ele não cometeu falta nenhuma, né? E que ele tem ficado longe do mal. Foi o que eu disse mais uma vez, né? Ele tinha cometido falta, ele tinha ficado perto do mal, ele tinha praticado o mal, né? E imagina, Aline, mas agora Davi mudou. Tinha lei, Aline, tinha lei até da roupa que tinha que vestir. A gente falou sobre isso. Eu acho que foi em Levítico. Na aliança da lei, você tinha que seguir até uma determinada roupa. Tinha lei, por exemplo, do corte de cabelo. Você tinha que cortar o cabelo de tal jeito, senão estava fora da lei. Tinha lei para roupa, como que você tinha que vestir a roupa, qual roupa podia vestir. Tinha lei para tudo, e tudo isso faz parte da aliança da lei. Por exemplo, se você quer ver realmente o que é cumprir a aliança da lei, pesquisa sobre aquele judeu que cumpre a Torá. Sabe aqueles judeus ortodoxos que tem um cachinho aqui, que usa um negócio assim, tudo? Pesquisa sobre eles. Eles cumprem. E você vê, por exemplo, aquele corte de cabelo deles. Tá na lei. Tem que cortar daquele jeito. A lei fala tudo certinho, entendeu? Então, tudo isso eles vão seguindo. A roupa, aquela roupa deles, tá na lei. Então, eles vão seguindo tudo isso que tá na lei, né? Então, a lei é muito extensa. A lei não é só cumprir o sábado. A lei não é só não comer carne de porco. Se eu for querer cumprir a lei, eu tenho que prestar atenção no cabelo, que a lei diz como que tem que ser o corte do cabelo. Eu, por exemplo, eu tenho que me separar, eu tenho que ficar em um lugar separado nos meus dias de menstruação. Tem uma coisa muito interessante. Hoje ainda existem os samaritanos, né? Existem os judeus e os samaritanos. Os samaritanos hoje, eles são bem pouquinho, eles estão quase sendo extintos, né? Tem bem pouquinho samaritano. E eles têm uma religião que não é a religião, eles não aceitam a Cristo, né? Eles não reconhecem Cristo como Messias.
E eles têm uma religião chamada de samaritanismo, acho que é samaritano, uma coisa assim, é uma religião assim, com o nome deles, né? E eles seguem também a lei de Moisés, né? O que acontece? Os samaritanos hoje eles entendem o quê? Que o Messias virá, assim como alguns judeus que entendem que o Messias ainda virá, né? Eles não aceitam Cristo, entendem que o Messias ainda virá. Os samaritanos também, eles entendem que o Messias ainda virá, mas eles entendem que o Messias vai vir de quem? De Efraim. Eles não entendem que o Messias vai vir de Judá. Os samaritanos, eles entendem que o Messias virá de Efraim. E eles seguem toda a lei ainda, eles ficam cumprindo a lei, esses samaritanos, né? E uma vez eu vi uma reportagem e é muito extraordinário, gente, porque cumprir a lei é toda a lei, é isso que eu tô dizendo, não adianta você só cumprir o sábado ou você só cumprir a carne de porco, tem que cumprir toda a lei, quer cumprir a lei, cumpre ela toda, né? E é o que eles fazem. Esses samaritanos, eles, por exemplo, quando eles vão, quando eles casam, né, eles têm uma casa separada. Tem o casamento certinho, uma casa separada. Para que essa casa separada? Para a mulher no dia da menstruação. Por quê? Porque a mulher não pode entrar dentro de casa no dia da menstruação. Ela tem que ficar separada. Por quê? Porque ela é imunda. Entende? Ela tá ali impura. Ela tá sem comunhão com Deus. Né? A gente estudou, a gente viu que era isso. Isso significa estar sem comunhão com Deus. Então ela tem que ficar longe, ninguém pode encostar nela, e tudo que ela encostar se torna impuro, né? Então eles fazem isso até hoje. Até hoje é assim. Se você estudar, se você for pesquisar, você vai ver, né? Os samaritanos, eles agem assim. Tem uma casa separada. No dia da menstruação, a mulher vai lá, fica naquela casa. Terminou a menstruação, ela faz o ritual de purificação que a lei diz que tem que fazer, e então ela pode voltar para casa. Aí depois ela volta para lá. É assim todo mês. Todo mês ela fica fora de casa. E tem esse ritual, gente. Isso é a aliança da lei, né? Tem várias coisas na aliança da lei, né? A gente falou sobre isso. É muita coisa, né? Então, no versículo 24, Davi fala: o Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Então é isso. Ele não é culpado do quê? Né? A partir do momento do perdão, né? O que era anterior foi apagado pelo perdão. Deus perdoou. Então Deus apagou. Deus não condena mais. Deus perdoa de verdade. Deus não é igual a gente, né? A gente perdoa e depois fica lembrando, né? Mas eu lembro o que você fez. Mas você fez tal coisa. Não, perdoar é esquecer, né? Perdoar é perdoar, não é ficar falando depois, apontando na cara da pessoa o que a pessoa fez, né? Isso não é perdão. E Deus é assim, Deus perdoa e não aponta pra gente e fala o que a gente fez de errado. Deus perdoou. Deus esqueceu. E é o que aconteceu com Davi. E por isso que agora Deus recompensa Davi. Porque desde o perdão, Davi tem sido honesto. Desde o perdão, Davi não tem feito nada de errado. Davi não tem culpa de nada porque não tem feito nada de errado. É isso que Davi está querendo dizer aqui, tá bom? Tem algo que eu ia falar. Deus, né? Ele tem prazer, né? Ele tem prazer no pecador que se arrepende, né? Deus tem prazer e Deus tem um cuidado especial pelo pecador que se arrepende, né? A gente viu na Bíblia, né? Deus tem um presente especial para aquele pecador que se arrepende. Tem um exemplo na Bíblia que é muito legal, de Maria Madalena. Maria Madalena lembra um pouquinho essa história de Davi. Por quê? Porque Davi, ele foi ungido, né? Ele foi ungido, ele estava com Deus e ele caiu, estando com Deus, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo, ele não tinha Espírito Santo dentro dele, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. Então Davi, ele era ungido, era guiado pelo Espírito Santo e caiu. E depois Deus o perdoou, ele se arrependeu, Deus o perdoou e ele voltou a ter comunhão com Deus. Lembra bastante Maria Madalena, a gente vai ver mais pra frente. Por quê? A Bíblia diz que Maria Madalena era uma mulher que era uma seguidora de Jesus. Ela andava com Jesus, onde Jesus ia, ela ia atrás. E a Bíblia diz, não dá muitos detalhes sobre o acontecimento de Maria Madalena, mas a gente consegue entender, pelo que é relatado, a gente consegue entender o que aconteceu com ela. E a Bíblia diz que dela foram expulsos 7 demônios, né? E o que acontece? Jesus, tem uma hora que Jesus diz, olha,
no princípio, né, a pessoa tem um demônio, 2 demônios ali dentro dela, tem uma quantidade de demônio dentro dela. Quando esse demônio sai, né, por exemplo, a pessoa tinha 3 demônios dentro dela, aí esse demônio saiu dentro dela. Quando volta mais demônios, né? Ele chama mais demônios para dentro dela porque o espaço ficou maior, né? Deus havia falado isso. E Jesus havia falado isso. E Maria Madalena é falado pra gente que ela foi expulso dela 7 demônios. 7 demônios, né? Ou seja, o demônio chamou mais, né? É isso que a gente entende, pelo que Jesus fala. Havia um demônio ali e depois ele foi e chamou mais. Então, levando em consideração esse contexto de Maria Madalena, o que a gente entende? Que ela já tinha sido apresentada uma vez para Cristo, né? Porque ela já tinha ficado vazia, né? Então, quando Maria Madalena encontra Jesus a primeira vez, que não é relatado, né? Ele já havia expulsado dela o demônio, né? Mas provavelmente a casa dela ficou vazia, né? Ou ela voltou a pecar, alguma coisa aconteceu. E então ele voltou com mais 7 demônios, né? E depois Jesus expulsa dela os 7 demônios, né? Expulsa dela mais demônios ainda, né? E aí depois dessa última expulsão desses 7 demônios, ela passa a seguir Jesus Cristo, né? Então a gente vê aqui, né, que realmente é possível a pessoa cair, né? Às vezes a gente acha que porque a gente está com Cristo, a gente renasceu, a gente está com Jesus, é infalível, né? A gente não vai cair nunca, né? A gente não precisa mais vigiar, né? Tem gente que nem vigia, né? Nem cuida, nada, né? E não, são exemplos claros na Bíblia que a gente pode cair de novo, né? Se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, pode cair de novo sim, né? E quando a gente cai, a queda é pior do que antes. A gente fica num estado pior do que estava anterior. Caso de Davi, nossa, essa queda de Davi foi feia, né? Então, caso de Maria Madalena, 7 demônios. Essa mulher devia estar bem perturbada, né? Uma legião de demônios nela. Então, a gente vê que o estado fica pior, né, da pessoa. Então, a gente tem que vigiar bastante, porque é possível sim a queda, né? Mas a gente vê o quão lindo que ela passou a ser seguidora de Jesus, né? Porque depois Jesus expulsou 7 demônios dela, e ela, gente, ela ficava lá aprendendo, ela seguia Jesus em todo lugar que ia lá ouvindo ele, os ensinamentos dele, e ela ficava com ele, sabe? E Jesus claramente tinha prazer na presença dela. Foi uma pecadora que se arrependeu, né? E ela andava com ele, uma mulher naquela época, né? E ela ficava seguindo ele, gente, e para todos os ensinamentos, né? Então Deus tem muito prazer, né, no pecador que se arrepende, né? Deus tem prazer desse pecador que se arrependeu e agora está na companhia dele, né? Então, no versículo 26 continua: Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos, né? Então agora Davi pode falar isso, porque Davi foi perdoado, o passado dele já não importa mais, o que importa é do perdão em diante, né? Então ele diz: o Senhor é fiel para quem é fiel a ti, e desde do perdão que eu recebi, eu sou fiel ao Senhor, né? Eu sou correto desde o perdão que o Senhor me deu, então o Senhor é correto comigo porque eu sou correto. Versículo 27, tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus, né? Então, a quem é mau, o Senhor é inimigo, o Senhor tem ira, né? Assim como foi com Davi, quando Davi errou. Deus veio e se irou com Davi, né? Deus deu uma lição para Davi, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? E é isso, e agora Davi é correto, Davi anda bem, Davi agora é puro, né? Porque não importa o passado dele, do perdão em diante, agora ele é puro. O passado não o condena. Versículo 28, tu salva os humildes, mas humilhas os orgulhosos, né? Então, aqueles que se acham é que o Senhor humilha. Agora, aqueles que são humildes, o Senhor protege, o Senhor salva, o Senhor livra, dá livramento. Versículo 29, tu, ó Senhor, és a minha luz, tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Agora eu vou ser um pouquinho mais rápida, né? Porque é mais objetivo aqui, tá, gente? Versículo 29. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu, versículo 30. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as defesas do meu inimigo.
Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que ele promete. Ele é como um escudo para os que procuram a proteção dele. Deus é o único Deus. O Senhor é o único Deus. Aqui ele fala o Senhor é um nome, né? Aquele tetragrama que a gente já viu que Deus se apresenta para Moisés, tá? Então aqui ele fala o tetragrama, o nome de Deus em hebraico, né? É o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Versículo 33. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Então eu fico protegida, a salvo não é aqui no baixo, né? Mas ele me põe num lugar bem alto, né? Onde nada vai me alcançar, ninguém vai me alcançar. Versículo 35. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Que bonito isso que Davi está falando aqui. Davi está falando aqui que Deus treina a gente para a batalha. Deus nunca vai jogar a gente numa batalha sem ter treinado a gente antes. Que legal, né? É o que a Bíblia diz, né? Deus nunca dá algo que a gente não vá aguentar. E a Bíblia diz que antes que o nosso limite chegue, Deus vem. Então, gente, Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus nunca vai me mandar para uma batalha sem que ele entenda que eu estou preparado para viver aquela batalha. Então, se Deus... Uau, é emocionante, né, essa parte. Se Deus está me mandando ir para uma batalha, se Deus está me fazendo viver uma batalha, é porque ele entende que eu estou preparado, porque eu já fui treinado. Algum momento da minha vida ele me treinou para aquilo. Então, ele me treina para a batalha. É isso que Davi está dizendo. Deus me treinou para batalha. Nenhuma batalha eu vou desprepará-lo, porque Deus já me treinou. Né? Se é que eu estou com Deus. Se eu não estou com Deus, aí eu não estou preparado para batalha nenhuma. Né? Aí vai ser osso. Mas se eu estou com Deus, nenhuma batalha, né, eu tenho que me preocupar. Porque essa batalha, eu sei que Deus sabe, Deus tem em mente que eu estou preparada para viver aquilo. Então, se Deus está me mandando essa batalha, eu estou com Deus, estou nos caminhos de Deus, né? Sou de Cristo, minha vida está no centro da vontade de Deus e eu estou vivendo uma batalha, meu coração tem que descansar, porque Deus, eu tenho que ter em mente que Deus entende que eu estou preparada para aquela batalha. Deus não me deu aquela batalha sem eu estar preparada. E mais, aqui ele diz, então, Deus me deixa passar nessa batalha. Mas Deus não vai me deixar passar nessa batalha de qualquer jeito. Davi diz aqui, Deus vai me deixar passar nessa batalha para que eu possa usar nessa batalha os arcos mais fortes. Ou seja, eu vou passar nessa batalha, mas não é de qualquer jeito não. Eu vou passar nessa batalha com os arcos mais fortes. Né? Então, Deus está me deixando passar por essa batalha porque eu estou preparada para essa batalha. E porque Ele já me deu a arma mais forte para eu vencer essa batalha. É isso que Davi está dizendo. Se Deus está me deixando passar por uma batalha, é porque eu estou preparada. E porque Ele já me deu o instrumento que eu preciso para vencê-la. E não é qualquer instrumento, é um instrumento forte. Aí no versículo 36 continua. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado é o que tem me feito prosperar. O Senhor não tem deixado que os meus inimigos me peguem. E eu não caí nenhuma vez. Eu persigo esses inimigos e eu acabo com eles. E eu não descanso até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem mais se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. O Senhor, Deus, me dá força para a batalha. E é o Senhor que faz com que eu derrote os meus inimigos. O Senhor, Deus, faz com que os meus inimigos fujam de mim. E faz com que eu destrua os que me odeiam. Versículo 42. Os meus inimigos, eles chegam até procurar socorro, Deus, mas não tem ninguém que os livre de mim. Eles clamam até mesmo ao Senhor,
Na hora que eles começam a ver que eu sou mais forte, eles falam, não, vamos clamar o Deus dele, né? Davi está dizendo, clamar até o Senhor. Mas o Senhor não responde, porque o Senhor está comigo. Versículo 43, Davi continua falando. Ó, gente, eu tô mudando aqui a leitura, não tá como tá escrito na minha Bíblia, mas eu tô tentando traduzir para um jeito para eu não ficar explicando, tá? Então eu vou ler a minha tradução, tá? Para ficar mais fácil. Então aqui no versículo 43 continua. Deus, eu esmago os meus inimigos e eles viram pó. E eu piso neles como se eles fossem lama nas ruas. O Senhor Deus me livra das revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Aqui é uma linguagem, você vê que ele já é rei. Por quê? Porque Davi está falando que Deus está livrando ele dos rebeldes do povo. Ou seja, ele é rei. E lá no povo tem rebeldes querendo se insurgir contra o reino, né? Tem rebelião. Tem alguns rebeldes ali querendo, alguns revoltosos querendo ir contra o rei. É isso que ele está dizendo. E ele diz que Deus tem livrado ele disso. Ou seja, ou não deve ter rebeldia, não deve ter rebelião, né? Porque o povo deve gostar muito do reino dele, né? Ou se tem, acaba logo. Essa é a impressão que dá, né? É isso que ele está falando. E aqui ele diz, e me colocas como rei das nações. Ou seja, Deus, o Senhor não me colocou só como rei de Israel. O Senhor me colocou como rei até das outras nações, porque hoje eu mando até nas outras nações, que eu estou subjugando, né? Aí no versículo 45, Davi continua. Estrangeiros se curvam na minha presença. E eles me obedecem quando eu dou ordens. Pessoas que nem são do meu povo. Aí versículo 46. A gente lembra que Davi aqui, nesse momento histórico, Davi já sujeitou várias nações a ele, né? A gente lembra, os filisteus obedecem Davi, né? Os edomitas, os amonitas, moabitas, todo mundo já obedece Davi aqui. Então Davi virou rei dessas nações também, né? Porque até os reis dessas nações obedecem a Davi. Então no versículo 46, Davi continua. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. Então aqui Davi está dizendo, ó, quando eu chego em algum lugar, né? E tem algum rei lá, alguém lá, eles saem tremendo na minha presença, eles têm medo de mim. Uau, né? Versículo 47, Davi continua. O Senhor Deus vive. Então ele está dizendo, o meu Deus vive, né? Ele fala que o nome de Deus também, quando é o Senhor, né? É o nome de Deus, o tetragrama. Ele fala assim, Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus, que é o que salva a minha vida. Ele é que me vinga dos meus inimigos. Ele é que põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Versículo 49. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos, entre todas essas nações estrangeiras, eu te louvo mesmo. E a ti eu vou cantar hinos de louvor. Agora o último versículo 51, diz assim. Deus dá grandes vitórias ao seu rei, que é Davi, né? Deus dá grande vitória a mim, que eu fui escolhido como rei dele, né? E mostra o seu amor a quem ele escolheu. A Davi e aos seus descendentes para sempre. Que lindo, né? Então aqui Davi fala, Deus dá grandes vitórias para mim, que eu sou o rei que ele escolheu, né? E ele mostra o amor que ele tem por mim e pelos meus filhos, pela minha descendência. A gente lembra que Deus falou que amou Dias, né? Deus amou a Salomão, né? Deus amou o fruto ali, né? De Batseba, o segundo fruto de Batseba e de Davi, né? Então, amém, gente. A aula vai terminar aqui hoje, tá bom? Amanhã a gente vai estudar um salmo, o Salmo 18, tá? Amém, né? Então, Deus abençoe cada um de nós, tá? Um bom descanso. Até amanhã com a graça de Deus. Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá bom? Amém. Até amanhã com a graça de Deus, tá bom, gente? Amém.